Vamos falar hoje sobre a influência dinâmica ou a força dinâmica. O que é o que que esse termo significa para Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia. Então a gente está acompanhando aqui a nota do parágrafo 11 do Organon da Arte de Curar. Esse livro a gente consegue encontrar em português uma boa tradução do grupo de estudos homeopáticos Beno Amir, como está aí na foto, a exposição da doutrina homeopática ou o Organon da Arte de Curar, traduzido direto da sexta edição alemã, que é a última. Então, podemos seguir a leitura do órgão de forma completa, os aforismos, trazendo a discussão para o momento atual de toda a doutrina homeopática, né? Meu nome é Walter Suen Canoas, eu sou médico homeopata há mais de 35 anos, sou cofundador do Instituto Vete de Homeopatia e Desenvolvimento Humano, e fundador também da Escola de Homeopatia de São Paulo. Através da leitura do Organon, eu pretendo trazer à baila a discussão da homeopatia e os seus conceitos de acordo com o que a gente pode entender hoje, né? Então, vamos acompanhando aqui, que é a influência dinâmica ou força dinâmica, né? Então, nós verificamos que a nossa Terra, por uma força secreta, invisível, não palpável, conduz a Lua em torno de si dentro de 28 dias e algumas horas, e que a própria Lua, com a sua influência, levanta em marés alternadamente em horas fixas os nossos mares do norte e os abaixa novamente em horas fixas ao refluxo, deduzindo-se alguma diferença na lua cheia e na lua nova. Então já é o primeiro alerta, que é uma verificação que a gente faz aos nossos sentidos de algo físico concreto que está aí a nossa observação, porém as influências atuam de forma secreta, que a gente tem que formular uma teoria para conseguir compreender, e a física vem fazendo isso ao longo do tempo, né? De tal forma que a gente consegue hoje, por exemplo, lançar um objeto fora da Terra, ir até a Lua, voltar, né? E até fazer um objeto que já saiu do nosso próprio sistema solar, né? A Voyager. Então é interessante que, continuando aqui, nós vemos isso e ficamos admirados, pois nossos sentidos não percebem como tal acontece. Aparentemente, isso não acontece por meios materiais ou realizações mecânicas ou as obras do homem. Lógico, o ser humano, a gente está submetido aqui na Terra à física newtoniana. Então, é aquela história da maçã cair e atingir a cabeça do Newton e ele ter o insight. Precisa de uma força mecânica, precisa de algo material que atinja a nossa percepção. E isso também significa que temos muito arraigado na nossa formação planetária a nossa existência material, porque depende a nossa existência desse corpo físico material. Então, nós vemos ao nosso redor ainda muitos outros acontecimentos como resultado do efeito de uma substância sobre outra, sem reconhecermos um nexo perceptível entre causa e efeito. Só o homem culto, experimentado na comparação e na abstração, é capaz de formar para si alguma ideia supersensorial suficiente para manter distante, nos seus pensamentos, tudo que é material ou mecânico na concepção de tais conceitos. Ele chama tais efeitos de dinâmicos virtuais, isso é, efeitos que resultam da energia e ação puras, específicas, absolutas,
de uma substância sobre a outra. Então, tudo que, por exemplo, está colocado na fisicoquímica atual funciona como uma abstração para a nossa mente concreta, que tenta fazer sempre uma comparação com alguma coisa do nosso mundo sensorial imediato, né? Então, hoje, o que é importante para a gente conseguir esses feitos que a humanidade tem feito, por exemplo, aeroespacial, né, é a física teórica, porque só através dessa abstração e de uma comprovação matemática que a gente pode buscar depois a comprovação imediata no próprio cosmos, no próprio universo. Então, ele vai dando exemplos da ação dinâmica, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui a. Isso para a gente poder acompanhar com mais tranquilidade. Então, voltando, assim, por exemplo, a ação dinâmica das influências morbíficas no homem-são, bem como a força dinâmica dos medicamentos do princípio vital para a restauração da saúde, não é outra coisa senão infecção e de nenhum modo material, de nenhum modo mecânica, como é a força do ímã que atrai um pedaço de ferro ou aço. Essa discussão hoje é muito difícil, porque é, apesar da gente não ter é, esse conhecimento perfeito de como agem os medicamentos, a gente tem teorias que manipulam o pensamento mecanicista e que fazem a gente ter uma sensação que a gente está entendendo de forma material, como é, por exemplo, o modelo chave-fechadura, como se a membrana celular tivesse uma abertura onde a, a molécula ou o vírus ou a bactéria se encaixam e abrem, como se fosse uma chave, uma fechadura materiais. E na verdade a gente sabe que a membrana é considerada um mosaico fluido de moléculas, então são estruturas atômicas que criam campos que permitem ou não a permeabilidade. Então, é esse fato aqui de nenhum modo mecânico. Mas veja, e ele está ampliando essa discussão para as influências morbíficas do homem-são, que é os efeitos do medicamento no indivíduo são, a experimentação no homem-são, que é base da homeopatia, bem como a força dinâmica dos medicamentos, como o medicamento age sobre o corpo sensível, que nós falamos ali no bojo do parágrafo 11. Né? Já no parágrafo 10 ele vai introduzindo, mas no parágrafo 11, muito mais claramente, ele fala então dessa força imaterial dinâmica. Então, fisicamente, existe essa parte mecânica, que é a própria física, trata do movimento dos corpos, sob influência de forças. Né? Mas existe um sentido também figurado interior, que é uma força, é algo, uma dinâmica, é algo que está provocando uma mudança, uma evolução. E a força vital, ela vem de uma ideia do Berzelius, que era um químico contemporâneo de Hahnemann, né, que criou uma forma de pensamento ligada ao corrente vitalista de concepção da vida, a teoria vitalista, que falava mais ou menos o seguinte, que a força vital é uma corrente de energia que flui livremente no universo inteiro, mantendo a vida. Então, a força vital, energia vital, seria uma energia que rege e mantém as reações vitais. Então, isso com o desenvolvimento da fisicoquímica e ele julgava que era impossível fora da vida se sintetizar algo orgânico
que o organismo ele produzia algo que a gente pode chamar de vivo, orgânico. E nós conseguimos hoje produzir moléculas orgânicas, né? Conseguimos cultivar células, conseguimos saber o interior das organelas, que é do interior da célula, conseguimos reproduzir tecidos. E isso vai, com certeza, ampliando esses horizontes. Então, não é tão simplista como propunha o Berzelius, e não tão fundamentalista quanto a teoria vitalista inicial propunha. Mas o mecanismo de manutenção da vida continua em aberto. Esse fluxo, esse rio da vida, que faz com que a vida queira viver e ela vai se reproduzindo e ela vai permanecendo e ela tem o seu fluxo dentro desse universo, né, dos seres inanimados, que também tem um tipo de movimento interno vibratório que a gente pode relacionar com a vida, na sua acepção de vida igual a movimento. Mas é claro que a vida orgânica tem o movimento de uma forma diversa, porque enquanto no universo inanimado a, o princípio energético segue uma entropia, ou seja, vai dar alta energia, sempre decaindo para níveis de energia menores até esfriar e apagar. O fenômeno vital, ele participa de uma negantropia, ou seja, ele pega esses materiais inanimados e transforma em algo de potencial energético maior, fazendo algo que pode ser consumido depois por esse organismo vivo. Onde está isso na nossa natureza? Né? Nós dependemos das plantas fazerem a sua reação de fotossíntese, aonde ela pega a luz, o fóton, que vem do sol, que produz a, é o, o agente da reação, né? Que dentro de um processo chamado fotossíntese, né? Então tem lá a clorofila, é uma série de reações que vão fazer uma molécula orgânica, a glicose, a partir de elementos da natureza, a água, CO2, essas enzimas, né? E formando uma molécula de alto potencial energético. Por exemplo, se a gente queimasse uma molécula de glicose dentro da célula, ela explodiria pela quantidade de quilocalorias que tem ali na glicose. Então, qual o mecanismo daí nós usamos? Um intrincado processo de digestão, aonde a gente vai transformar, né, o alimento nesses tijolos básicos, no caso glicídio, ou lipídio, ou protídeo, qualquer um desses pode virar energia, que o corpo então pode absorver, metabolizar, e dentro das células, a respiração celular, na organela, na mitocôndria, que através do intrincado mecanismo, né, estudado por Krebs, chamado ciclo de Krebs, vai degradar essa glicose, soltando água viva, que é diferente da água que está na natureza, água interna da respiração celular, né? O CO2 que vai ser eliminado e um quantum de energia, um saquinho de energia que vai ser transmitido para uma molécula de ADP, transformando ela em ATP. Então, essa pequena transformação eletrônica que depois vai permitir com que esses componentes energéticos sejam degradados pelas células, queimados, liberando um elétron por vez e formando um fluxo eletrônico dentro da célula, um campo vital.
Então, a nossa energia vital, nós sabemos o que é. Aqui ele não está falando nada de misterioso nem místico. É a diferença entre essa energia potencial que entra no nosso organismo e o que é irradiado em calor e se transforma, né, nos dejetos. Então, há uma diferença de potencial aí. Essa diferença de potencial, a gente sabe que é energia vital. Que isso daí, tradicionalmente, na Índia foi chamado de prana, na China foi chamado de Qi, no Japão de Ki, e orgone, aqui no Ocidente, pelo Wilhelm Reich, libido, pelo Freud, né? Então tem uma importância muito grande, porém, é, nós não sabemos quantificar, ainda não criamos uma forma de visualizar, de trazer isso de uma forma material, apesar das culturas antigas da Índia e da China falarem em canais de energia, mapearem isso, estimularem através de pontos pelo corpo todo, ou certas correntes que conseguem, através de imposição de mãos, aí outros métodos, ter uma influência dinâmica de um ser sobre outro. Mas isso é papo para um outro momento, vai ser abordado por Hahnemann também. Tá? Então, eu vou parar por aqui, porque está deixando o vídeo muito longo, e a gente retoma essa nota do parágrafo 11, falando um pouco mais de dinâmica, o que é a força dinâmica, né? E o como Hahnemann entendia isso.